A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Apocalipse, lá no capítulo 22, é o último capítulo do livro de Apocalipse. Aí você vai pegar lá o versículo 16, que a palavra fala assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. Irmãos, esse capítulo aqui, na altura desse capítulo, começando lá pelo capítulo 6, fala sobre a vinda de Jesus. Aí lá no capítulo 16, Deus pediu que eu deixasse essa mensagem para você, que ele estava enviando um anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas, que eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. Então Deus é o poder, ele é a estrela, ele é o brilho, ele é a luz, ele é tudo. E ele manda dizer para você no dia de hoje que ele está mandando um anjo descer na terra para operar um grande milagre na sua história. Você crê nisso? Irmãos, a gente precisa aprender que o milagre de Deus é algo impossível. Então, aquilo que é impossível para mim, que é impossível para você, se torna um milagre quando Deus executa, porque é algo impossível aos olhos humanos. Mas para o nosso Deus, nada é impossível. Então, Deus tem capacidade para chegar e operar o impossível na nossa vida. Mas os milagres de Deus só acontecem quando nós acreditamos nesses milagres. Então, quando, por exemplo, um profeta de Deus, que nem no meu caso, Deus me usa para entregar a profecia na vida do outro, só vai concretizar se a pessoa acreditar, se a pessoa pagar o preço, se a pessoa fizer aquilo que é necessário, aquilo que Deus quer que ela faça, para que aquele milagre venha acontecer na vida dela. Precisa haver um merecimento para que isso seja concluído na história dela. Então não adianta culpar o profeta, não adianta culpar o pastor, não adianta culpar a irmã da igreja que te trouxe uma mensagem de Deus, não adianta culpar ninguém, não adianta culpar nada, se uma vez o milagre não acontece na sua história. Porque se você não acreditar e se você não pagar preço, você não viverá isso. Então tem um preço a se pagar do tempo, tem um preço a se pagar das fases, tem um tempo a se pagar diante das situações que você está vivendo, no sentido de você se privar de muita coisa. Então, existem vários preços que a gente precisa pagar para poder viver as realizações de Deus na nossa história. Se nós pegarmos, por exemplo, a história de José, nós vamos perceber que José passou por inúmeras fases, José passou por situações constrangedoras. Por que José, Deus permitiu que isso tudo acontecesse na vida de José? Na verdade, a briga dos irmãos não era só pela túnica de José. Eles queriam o trono do pai. Eles queriam ocupar o espaço que seria de Jacó. Jacó tinha um verdadeiro amor por esse filho. Tratava ele melhor do que os outros, dava mais atenção, porque era da mulher que ele amava. Diante dessas situações todas, foi gerando o quê? Inveja e perseguições dos irmãos. Chegou uma hora que Deus permitiu que José passasse por aquela situação constrangedora para levar José para um outro lugar, para um outro estado, tirar de um território e levar para outro, para que ele pudesse prosperar. Porque do lado de pessoas invejosas, do lado de pessoas que cobiçam aquilo que é nosso, que tem inveja da gente, não permite que a gente cresça, não permite que a gente avance. Então Deus muitas vezes muda a gente de território. Então tem pessoas às vezes que vão assistir esse vídeo que você está passando essa situação, você saiu de um lugar que você não entende por que Deus te tirou de lá e Deus te levou para um lugar onde você ficou isolado, você ficou sozinho. José, ele ficou como escravo num país estranho, com pessoas estranhas, com línguas estranhas, que cultuavam deuses estranhos, porque ele precisava prosperar longe da família, porque do lado da parentela, do lado da família, ele não conseguiria prosperar, os irmãos não iam permitir o crescimento dele. Então Deus permite que a gente avance, que a gente saia de um lugar, vai se locomover para outro lugar, uma terra estranha, que é uma terra de Lodebar muitas vezes para nós, que é uma terra do esquecimento, uma terra que não acontece nada, uma terra do desprezo, mas é ali que Deus vai fazer você crescer e prosperar. Ali Deus vai gerar situações e circunstâncias para poder levar você a uma exaltação. E nós não entendemos muitas vezes o processo de Deus. Nós questionamos porque o sofrimento é muito grande. Então, para que José viesse viver a exaltação de Deus, chegasse a ser governador, fosse exaltado diante da família, que era o sonho que Deus tinha dado para ele. Existia um feixe
né? José era o feixe ali central e existiam os feixes nas laterais que se curvavam para o feixe dele. Então Deus foi dando sinais em sonhos para que ele pudesse entender o que Deus iria fazer na história dele. Deus já conhecia o coração dos irmãos, Deus sabia que alguns ali tinham capacidade para matar, porque alguns queriam realmente liquidar de uma vez, matar. Aí teve um outro irmão que não permitiu, falou: não, não vamos matar, vamos fazer de uma outra forma, porque Deus não permitiu. Entre todos os corações duros de pedras que estavam ali, Deus conseguiu amolecer um ao ponto de não tirar a vida de José, porque Deus tem um controle sobre todas as coisas. E ele leva José para um outro país, para um outro lugar, uma outra terra, para que ele pudesse crescer. Mas José acreditava no poder de Deus, José acreditava nas promessas do Senhor. José caminhava com fé. Então, ele conseguiu viver a exaltação de Deus e a virada na história dele, porque ele caminhou acreditando no milagre. Ele caminhou acreditando que Deus estava cuidando dele, que Deus tinha poder para mudar a história dele. Apesar do cansaço, que isso todo mundo fica. Eu fico, você fica, José também ficou, todo mundo se esgota, porque é muito puxado. Mas existe um preço a se pagar. O preço da espera. Tem preço para pagar. José ficou 13 anos como escravo. Depois ele ficou mais 7 anos cuidando de toda a parte da comida lá, para poder armazenar, porque eram 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Depois ele viveu mais 7 anos ali de seca. Ele já era um governador ali, ele já comandava tudo, que foi quando os irmãos vieram com o pai. Então faz a conta de quanto tempo José não teve que ficar nesse processo. Olha quantas fases José não teve que passar para poder chegar a ser governador, para poder ser exaltado diante da família, para que todos viessem reconhecer que Deus era na vida dele. Então, se nós não acreditarmos nas promessas, as promessas não vão acontecer na nossa vida. Então, não adianta culpar os profetas, não adianta culpar os pastores, não adianta colocar a culpa em Deus, uma vez que você não acredita e que você não está a fim de enfrentar o processo. Porque se eu poderia chegar para você e te vender um evangelho super fácil, mas eu estaria prostituindo o evangelho que eu acredito. Eu estaria prostituindo a palavra de Deus. E eu não sou uma prostituta. Que Deus fala sobre essa prostituta lá no livro de Apocalipse. Deus fala sobre ela. Eu não estou aqui para prostituir a palavra de Deus. Eu estou aqui para te entregar um evangelho verdadeiro. Um evangelho de salvação, um evangelho de transformação. Um evangelho que vai libertar você. Um evangelho onde você vai viver e comer do melhor dessa terra. Mas existe um preço a se pagar. Porque o plano espiritual, ele não dorme. Ele não dorme. E à medida que você vai galgando com Deus, eles vão aprontando, eles vão querendo tirar você do propósito. José passou pela mesma situação. Foi acusado como estuprador, foi acusado de estupro, foi uma dificuldade para provar o contrário, passou por um processo de escravidão. Deus teve que montar situações para poder dar credibilidade para José naquele lugar. Deu capacidade para ele, o dom dele poder desvendar os sonhos. E aí Deus vai criando situações. A mesma coisa ele faz na sua vida, você pode observar. Olha a sua vida antes e olha a sua vida agora. Olha a sua vida no início, quando você recebeu Jesus, e olha o que Deus já fez de lá para cá. Porque é Deus que vai trazendo reconhecimento na nossa vida. Quando você aceita Jesus, algumas pessoas não passaram por isso, mas muitas passaram. Os primeiros a se revoltarem são da sua família. Não aceita o processo que você vive com Deus. Mas Deus vai apresentando você, Deus vai te moldando, Deus vai trabalhando, Deus vai te usando. À medida que você vai dando liberdade para Deus te usar, Ele vai fazendo com que você cresça, com que você se engrandeça. Porque, na verdade, a glória é dele, mas ele precisa colocar você, fazer com que você cresça, se engrandeça diante do evangelho, para que as pessoas venham ter credibilidade, entender o que você está falando. Deus vai lá honrar o que saiu da sua boca, ele manda você falar, mas ele te honra. Então existe todo um preço a se pagar. Nada se vive com Deus, sabe, de uma forma muito simples. Não é assim que funciona. Mas para a gente viver os milagres com o Senhor, nós temos que pagar preço. E nós temos que acreditar nesses milagres, porque se a gente não acreditar, nós não conseguimos viver. Infelizmente é assim que funciona. Então tem pessoas que vão assistir esse vídeo aqui que você está questionando com Deus. Não vivo, nada acontece, por quê? Tem hora que você acredita, tem hora que você não acredita. Uma coisa é você não acreditar e outra coisa é você acreditar. Outra hora é você exercer uma fé que você pode até ficar um pouco entristecido, como José ficou.
que tem hora que a gente fica entristecido. Mas independente de Deus, se Deus fizer ou não fizer, você vai continuar acreditando na existência do Senhor. Tem pessoas que não, só acredita se Deus fizer a obra. Se Deus não operar o milagre, a pessoa não acredita. E o fato de você não acreditar faz com que o milagre não aconteça. E diante desse grande milagre que Deus falou que ia fazer na sua vida, Deus vai fazendo pequenos milagres na nossa história. Então são bênçãos que ele vai derramando na nossa caminhada, que foi o que ele fez com José. José foi conquistando a credibilidade das pessoas, através das bênçãos que Deus dava. Então ele foi decifrando os sonhos, ele foi uma pessoa gentil, as pessoas viam que ele era diferente. Então Deus foi caminhando ele, e isso Deus vai fazendo na nossa vida. Ele vai dando bênçãos, derramando bênçãos, são pequenas bênçãos que vai fazendo uma junção para que coisas maiores lá na frente a gente venha viver e para que as pessoas entendam que nós temos vida com ele. Então não é algo assim que acontece de um dia para o outro, é um processo. Mas Deus manda dizer para você diante dessa palavra que ele está mandando um anjo descer para operar um grande milagre na sua vida. Mas você tem que crer nesse milagre. Porque se você não crer naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus tem capacidade de fazer na sua história, você não viverá o milagre. Porque esse anjo está descendo hoje para operar um grande milagre na sua vida. É algo transformador que vai chegar para as tuas mãos. O anjo está descendo hoje, está descendo agora, para poder fazer este grande milagre na sua vida. E ele vai operar algo sobrenatural, extraordinário, para colocar nas tuas mãos. Para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, como o nome de Deus foi glorificado na vida de José. Então você precisa crer que esse anjo está descendo, você precisa crer que Deus está trabalhando, você precisa crer que Deus está fazendo, porque é assim que ele opera, é assim que ele faz. Então você não está vendo, o anjo está no plano espiritual, a bênção já existe, mas precisa ser materializada aqui embaixo. Então Deus precisa movimentar umas coisas aqui embaixo para colocar esse milagre nas suas mãos. Então Deus está mandando esse anjo hoje descer para movimentar corações, movimentar situações, para trazer para você esse milagre e colocar isso tudo nas suas mãos. Mas você precisa crer nesse milagre. Você precisa crer no poder de Deus. Você precisa crer que Deus tem capacidade para fazer. Está nas suas mãos o milagre. Se você vai tomar posse dele, aí é com você. Já não é com Deus mais. O que Deus tem que fazer, ele está fazendo. O impossível Deus faz. Mas se você não tiver fé, se você não acreditar, você não vai conseguir ver milagre, você não vai conseguir viver o milagre, você não vai conseguir ter nada na sua vida. Porque com Deus é assim, você tem que crer primeiro para depois você ver, você tem que crer primeiro para depois você receber, você tem que crer primeiro para que as coisas venham a acontecer na sua história. Sem fé nós não conseguimos agradar o coração de Deus. Então diante de toda a revolta que você está vivendo, é melhor você acreditar. Porque Deus ele é fiel para cumprir. Eu falo por mim, irmãos, tem coisas às vezes que Deus fala que vai fazer, por algum motivo ele não me entrega na data que ele falou que ia fazer aquilo. Mas não quer dizer que ele não vai fazer. Chega uma hora que ele faz. Chega uma hora que ele vem e ele entrega. E teve coisas que ele não entregou nas minhas mãos porque ele estava me dando um grande livramento, por causa das perseguições que eu estava sofrendo. Mas eu não deixei de crer no poder de Deus sobre a minha vida. Às vezes a gente desanima, porque para pagar o preço diante da vitória que Deus tem para nós é muito alto. E é um preço muito árduo. É difícil e doloroso. Mas o nosso Deus, ele nos recompensa. Ele é um Deus que opera o impossível. Ele tem capacidade de fazer aquilo que você não imagina. E ele tem capacidade de surpreender você diante dessa situação. Você está achando que está tudo limitado, que está tudo fechado. Mas Deus manda dizer para você, estou mandando um anjo hoje, agora, para operar um grande milagre na sua vida. E ele vai colocar isso nas tuas mãos para que o nome dele seja glorificado na sua história. Toma posse dessa palavra e guarda ela no teu coração. Lembre-se sempre da história de José. Se José teve que pagar um preço tão árduo e ele conseguiu, fica aí na posição que você está. Faça as contas de quanto tempo José teve que ficar no processo para ele conseguir ver a realização, sabe, de rever o pai, de estar num posicionamento de grande confiança, com todas as regalias. Deus deu uma esposa, Deus deu 2 filhos, que Deus tem capacidade para restituir. Mas ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a esperança, ele continuou caminhando sabendo que Deus estava com ele. Então confia no Senhor porque Deus está contigo. E Deus manda dizer para você, o anjo está descendo já desceu, para poder operar um grande milagre e colocar esse milagre nas tuas mãos. Tá? Toma posse dessa palavra. Esse mês, irmãos, de novembro,
é um mês em que Deus está trazendo justiça na vida de muitos. E é uma justiça voltada para restituição. Toma posse dessa palavra. Esse mês é um mês de justiça na vida de muitos. E é um mês de restituição. Deus já começou no início desse mês trazer a restituição tão sonhada. Então, coloque no teu coração, na tua mente, que Deus é um Deus de propósito. É um Deus de promessa. É um Deus que cumpre o que Ele fala. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então, aguarda o trabalhar de Deus na sua história. E guarda essa palavra no seu coração. Esse mês de novembro é um mês de justiça. Mas é uma justiça de restituição que Deus vai fazer. Toma posse dessa palavra. Deus está mandando o anjo para poder operar um grande milagre na sua vida. Diante dessa justiça e diante dessa restituição. Guarda essa palavra no teu coração. Já começa a agradecer ao Senhor, porque já tem novidade de Deus chegando para sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.